Quem começou toda a ideia foi a Regina Rosa, que me ligou um dia e falou assim para mim: Denise, o que você acha do movimento armorial? Eu falei: cara, eu acho o máximo. Ela falou: vamos fazer uma exposição do movimento armorial? Aí ela me convidou para fazer a curadoria. Aí nós começamos a pensar juntas como é que a gente ia fazer. A gente elaborou o projeto, apresentou para o CCBB. O CCBB de imediato, a gente entrou no edital, normalmente foi aprovado no edital. Aí a gente começou a saga e aí finalmente o próprio Banco do Brasil está fazendo essa exposição aqui de Belo Horizonte, inclusive sem um aporte da lei de incentivo para a gente não perder a oportunidade. E no final das contas, nós ficamos super felizes de começar esse projeto em Belo Horizonte, porque essa exposição ela é de fato brasileira. A Regina mora em Florianópolis, a produtora mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, a gente trabalhou direto com o povo do Recife e está abrindo em Belo Horizonte. Então a gente é meio assim, multi assim, brasileira. E a gente trabalhou muito diretamente com o Manuel Dantas Suassuna, que é o consultor da exposição, que é o filho do Ariano, e com o Carlos Newton Júnior, que é uma pessoa estudiosa da vida do Ariano. Ariano dizia que Carlos Newton sabia mais dele do que ele mesmo, né? E a gente também tem toda a identidade visual da exposição, ela foi pensada a partir do universo do Ariano, das iluminogravuras dele. Quem fez a identidade visual foi o Ricardo, qual que é o seu nome? Gouveia, porque é tanto nome, o Ricardo Gouveia também do Recife, trabalhando junto com a designer Ana Lucas, que trabalha junto com a gente. A cenografia é do Guilherme Snar, que procurou trazer também para as salas todo esse colorido, toda a ideia que permeia o movimento armorial. Então, quando Ariano resolveu criar o movimento armorial, ele sempre dizia que o armorial antecede o movimento armorial, porque já existia todo um movimento a esse respeito, né? E então, para a gente contar essa história toda, de todos esses períodos do Ariano, a gente dividiu a exposição em 4 blocos principais. O primeiro chama Ariano Suassuna, Vida e Obra. O segundo, Armorial Fase Experimental. O terceiro é a segunda fase do armorial, e depois a gente tem uma parte que é meio que vai junto, que é o armorial hoje e sempre, e o último módulo chama Referências, que são as referências do movimento armorial, que eram basicamente o cordel e as festas populares, né? Então a gente vai começar o nosso percurso, né? E eu vou apresentar vocês para a onça. Então esse personagem, ela tem nome, é a Onça Caetana. Então a Onça Caetana, ela é uma personagem do folclore nordestino, só que esse desenho da Onça Caetana é como Ariano Suassuna desenhou a Onça Caetana. A peça em si, ela foi executada aqui em Belo Horizonte por um grupo de bonequeiros daqui, que o grupo chama Bonecaria, e o Aguinaldo Pinho foi quem dirigiu, digamos, os trabalhos, mas ela foi executada aqui, e ela é de isopor e ela desmonta toda. As asas saem, sai a cabeça, saem as pernas e sai o rabo, por isso que ela chegou, foi assim que ela chegou aqui. Então eu queria mostrar para vocês que a gente adotou toda, na identidade visual da exposição, a gente adotou toda essa estética do movimento armorial, né, dos estandartes, que era uma coisa que o Ariano gostava muito, né? Então a nossa primeira sala está aqui, tá bonito, né? Então, aqui assim, nós escolhemos para abrir a exposição 2
textos do Ariano, que são 2 textos muito importantes, porque o Ariano, ele nasceu no Palácio do Governo, mas o pai dele foi assassinado, que era uma espécie de um governador, na época tinha outro nome, foi assassinado por motivos políticos quando o Ariano tinha 3 anos. E aí a família dele, a mãe dele, teve que fugir para Paraíba, então ele acabou que ele viveu uma boa parte da vida dele no sertão, na Paraíba, e isso marcou muito ele. Então esse é o primeiro poema em que ele fala da morte do pai, né? Então ele conta, mas mataram meu pai e desde esse dia eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. É um poema super bonito e ele sempre dizia que toda a obra dele era uma homenagem ao pai. E aqui a gente tem o outro texto dele, que ele fala da própria morte dele, Ariano, e ele diz então, um dos meus filhos deve continuar o que ele começou, né? Um dos meus filhos deve cavalgá-lo numa sela de couro esverdeado, que arraste pelo chão pedroso e pardo, chapas de cobre, sinos e badalos. Então a gente escolheu esses 2 poemas para abrir, porque eles são muito significativos dentro da obra de Ariano, e esse é uma representação do pai dele, tá? Ele usa sempre essa imagem como uma representação do pai, tá? E aqui tem os textos, né, de abertura, ficha técnica e tal. Aí aqui a gente tem uma coisa preciosíssima, porque a gente tem uma cronologia completa do Ariano, sendo que ela foi feita pelo Carlos Newton Júnior, e o Carlos sempre diz que, ele diz assim, que tem muita informação errada sobre o Ariano. Então, ele fez a cronologia para que a gente tivesse todos os dados absolutamente corretos, né? E aí trouxe essas preciosidades, dessas fotografias que ninguém conhece, que é ele muito jovem, né? Aqui, quando tem a primeira apresentação do Alto da Compadecida, são todas imagens muito importantes e que contam com exatidão toda a vida do Ariano. O Ariano Suassuna, além dele ser um escritor prolífico, né, que escrevia poesia, escrevia para teatro, escrevia texto, escrevia para jornal, além dele fazer tudo isso, ele também foi, quando ele cria o movimento armorial, na verdade ele é diretor do departamento da Universidade Federal de Pernambuco. Nos anos 70, quando ele cria o movimento armorial. Depois, nos anos 90, ele vai voltar para a vida pública como secretário de Estado, e depois nos anos 2000, ele volta novamente, mas aí ele fica por pouco tempo. Então, ele tem toda uma vida pública também, além dele ser um escritor que produzia muito, né? Aqui tem uma coisa muito interessante, que é um alfabeto sertanejo que ele desenvolveu. Então, ele desenvolveu esse alfabeto sertanejo a partir dos ferros de marcar gado, tá? Porque tem toda uma tradição no sertão de ter os ferros para marcar o gado, e eles têm umas formas determinadas, e cada filho vai mudando um pouquinho aquela forma, né? E aí é engraçado que eles dizem assim, que tem umas leis não escritas, mas muito respeitadas da forma de fazer os ferros de gado, né? Então o Ariano resolveu desenvolver um alfabeto, né, a partir dessa ideia da marca dos ferros de gado, e o que é interessante é que eu acho que ele transforma uma marca de posse, porque o ferro de marcar é uma marca de posse, ele transforma numa marca de autoria. Então é como se ele marcasse a ferro a obra dele, né? Então aqui a gente colocou essas bandeiras, são de alguns livros que ele fez numa edição póstuma. Se vocês olharem aqui na cronologia, ele morreu em 2014,
E essa série póstuma da obra dele toda começou a ser reeditada em 2017 e continua sendo reeditada, né? Tanto que o Romance da Pedra do Reino, a gente está pretendendo fazer o lançamento aqui, tá? Porque o livro acabou de ficar pronto, é maravilhoso essa reedição e a gente está pretendendo fazer o lançamento aqui. Então a gente usou essas mesmas capas, né? E para fazer essa passagem. E aqui, gente, tem os manuscritos do Ariano. Os desenhos são do filho dele e do Ricardo Gouveia, que eles trabalham sempre juntos. Alguns são da Zélia, que era a mulher dele. Então aqui a gente tem os manuscritos dele, a gente pode ver como é que ele trabalhava, porque ele escrevia, reescrevia de novo. Tem livros que demoram 10 anos para serem feitos, né? E ele então vai sempre... O ótimo editor dele mesmo. Exatamente. E aí, a um certo momento, ele descobre o xerox, então ele faz xerox, aí ele recorta, cola um pedaço, é muito divertido, né? Ver a forma como ele ia mudando. Antes da internet. Fotocomposição. Ele voltou para a fotocomposição, né? Sensacional, né? Tá. E aqui a gente tem o livro que ele publicou, que também é uma beleza. Esse livro é uma raridade, que é quando ele estuda os ferros, né, do Cariri e desenvolve, então, é aí que ele vai desenvolver o alfabeto sertanejo. Então, esse é um livro que tem 9 placas, né? A gente conseguiu botar 8, ficou faltando uma. Você me contou isso, eu quero saber porque faltou uma, agora você tem que me contar. E aí, aqui as aulas espetáculo, tá? Que, na verdade, a semente das aulas de espetáculo acontece quando ele começa a viajar com a Orquestra Armorial do Nordeste, que aí ele ia fazendo umas apresentações e tal, e essas aulas já são dos anos 2000, na última gestão dele, aí ele cria realmente uma trupe, que ele chamava o Circo da Onça Malhada, e aí ele ia com esse circo para todos os lugares. Ele fazia uma apresentação, esses comentários todos, e entravam vários números musicais, de gente dançando, cantando, né? Porque a proposta do movimento armorial era realmente fazer uma integração de música, arte e tudo, né? Então, vamos para outra sala. Então, aqui, gente, essa pauta musical é uma pauta desenhada pelo Ariano. Ela, inclusive, é meio tortinha. A gente vê que, às vezes, a gente coloca as coisas aqui no esquadro e elas parecem tortas, mas, na realidade, o torto é a pauta que ele fez. Então, a gente vai ter aqui, durante o Armorial 50, vão haver vários encontros musicais. Então, a música vai estar representada em pessoa nesses encontros musicais. Então, aqui é só um apontamento mostrando, né, os principais instrumentos, que são a rabeca, a viola nordestina e o pífano, tá? Aqui a gente fala um pouquinho, mostra um pouco as capas dos discos do Orquestra Armorial e do Quinteto Armorial. Aqui a Ariano também super jovem, né? Numa dessas apresentações que ele fazia antes do quinteto. E aqui são algumas imagens do Balé Armorial do Nordeste. O Balé Armorial do Nordeste, na verdade, ele é de 1976. A rigor, ele é da segunda fase. Mas aqui foi uma longa gestão de Ariano para conseguir criar o Balé Armorial do Nordeste, mas ele não teve muita continuidade. Fez alguns espetáculos e a gente, então, colocou apenas algumas imagens aqui para registrar. Então, esse primeiro evento, que aconteceu no dia 18 de outubro de 1970, que a gente está comemorando 50 anos, atrasado por causa da pandemia, todo mundo sabe, né? Então, a gente tinha, na verdade, a apresentação da Orquestra Armorial e um grupo e uma exposição de artes plásticas. Então, todos os artistas
que estavam lá nessa exposição estão aqui representados, tá? E estão representados por obras escolhidas pelo próprio Ariano, porque quando o Ariano foi secretário da Cultura, ele comprou um conjunto de obras para a Universidade Federal de Pernambuco. Só que vocês estão tendo a oportunidade de ver uma coisa que nunca saiu da Universidade de Pernambuco. Sempre esteve lá e foi assim um parto para a gente arrancar, né? Mas conseguimos, tá? Então, eu resolvi fazer uma sala especial do Samico, porque o Samico aqui, em 1960, ele já tinha uma pegada, digamos assim, armorial, e eu queria ler só esse trechinho aqui para vocês saberem o quanto que Ariano respeitava Samico. Quando ainda incluo Samico nas fileiras do movimento armorial, eu o faço com absoluta consciência de que é o movimento que se engrandece com a sua presença e não o inverso, pois sei perfeitamente quando eu estou tratando de um desses casos raros de artista superior, mestre de si mesmo e discípulo de ninguém. É maravilhoso, né? E aí, pesquisando para a exposição, eu descobri que um texto do Samico, em que ele dizia da tristeza dele, das pessoas não reconhecerem a pintura dele, tanto quanto reconheciam a gravura. Aí eu resolvi ir atrás das pinturas dele e descobri essa coisa maravilhosa, que também vocês vão estar vendo, uma coisa que nunca ninguém fez, uma exposição juntando a gravura e a pintura de Samico, né? Que beleza! Esse aqui é do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães. Então, as obras que estão aqui são do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, da Universidade Federal de Pernambuco e de uma coleção particular de um instituto novo que se chama Instituto E-Brasil. Bom, então, olha, gente, olha que beleza que é isso, né? E o Samico, de fato, é um artista que ele consegue entrar na essência do que é o armorial, porque ele consegue fazer um trabalho que tem toda uma raiz absolutamente vinda do cordel na xilogravura dele. Ele usa o imaginário do romanceiro popular do Nordeste, só que ele faz um trabalho de uma sofisticação inacreditável, né? Então, o Ariano tinha, assim, uma verdadeira paixão pelo Samico, porque o Samico era a verdadeira encarnação do movimento armorial, né? E essa preciosidade é outro que nunca tinha saído da universidade, né? Ele desenhando o Padre Cícero, né? Fazendo essa pintura maravilhosa. Olha aqui a Onça Caetana, numa outra representação que não a representação do Ariano, né? E aqui, olha, aqui a gente tem outra preciosidade, que essa é desse colecionador particular, né? Que tem a pintura e a gravura. Então a gente pode aproveitar, ver, né? Como que ele desenvolve essas linguagens, né? É lindo, né? Eu fiquei apaixonada quando eu vi as pinturas. A morte, lá embaixo. É. E o pavão e a cobra? Ah, e aí você me pegou, eu não sei toda a história, né? Não deu tempo de aprender, eu chegarei lá, né? Nossa, parece meio arte. Não é maravilhoso? É. São maravilhosas as gravuras dele. Então aqui, olha, esse artista aqui é Aloysio Braga, que Ariano fala sobre a obra dele, dizendo que o trabalho dele parecem pequenas joias, né? E realmente ele faz esse trabalho todo pequenininho, né? Então esse é Aloysio Braga, esse aqui é Fernando Lopes da Paz. A escultura também é do Fernando Lopes da Paz, né? Aquele trabalho que vocês veem ali do outro lado é da Lourdes Magalhães. Esse era da coleção pessoal do Ariano, tá? Estava na casa dele e veio da casa dele para cá. Não, o estandarte. E o outro é do Fernando Barbosa.
Aqui a gente tem uma outra obra deslumbrante do Miguel dos Santos, que também veio da Universidade Federal de Pernambuco e que nunca foi mostrada isso. A gente mandou a foto para o artista, ele está vivo, continua trabalhando a toda, mas ele ficou numa felicidade inacreditável. Já a escultura já é mais recente, não é do Miguel, tá? A escultura é do Miguel também, as duas obras são do mesmo artista, só que essa é uma obra mais recente, né? Porque ele passou a se dedicar mais à cerâmica do que à pintura. E aí a gente estava querendo, eu estava desde o início da exposição querendo ter a participação do Brenan na exposição. Aí eu fiz uma reunião com a Mariana Brenan, a Mariana Brenan é a neta do Brenan, e aí, é uma figura, né? E eles foram amigos a vida inteira, mas o Brenan era uma pessoa que ele era ele, né? Todo, né? Da primeira pessoa, né? Ele era sempre da primeira pessoa. É, isso. E aí ele dizia assim, eu não sou armorial, eu sou sexual, né? E aí a gente ficou conversando, Mariana e eu, e chegamos à conclusão que a gente ia apresentar, então, os figurinos que Brenan criou para o filme A Compadecida, que foi a primeira versão cinematográfica do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Tá? Então aqui a gente tem as imagens do filme, aqui a gente tem os desenhos do Brenan, sendo que para o filme ele fez umas pinturas mesmo. Esses são os desenhos que ele fez originais, aí ele guardou esses desenhos. Anos depois ele achou os desenhos e aí ele pintou. Então, na verdade, eles foram desenhados numa época e pintados em outra, tá? E aí, então, Regina e eu resolvemos, as duas malucas, gente, a gente tem que fazer os figurinos. A gente tem que fazer, vamos fazer esses figurinos novamente. E contratamos uma figurinista maravilhosa chamada Flávia Rossetti. Quando a gente estava no meio desse processo, a Regina localizou a viúva do Jorge Jonas e aí então nós conseguimos o manto original do filme. Olha, essa peça aqui, ela é a peça que foi usada pela Regina Duarte no filme. Tá? Tudo ou só o manto? Não, tudo, completo. Essa foi a representação que vocês fizeram. Então, e aí, então, isso para a gente foi uma coisa maravilhosa, porque aí a gente tinha o original para bater, né? E aí, inclusive, a gente usou, a figurinista, ela usou os moldes das flores para replicar as flores iguaizinhas. Um trabalho né? lindo de recomposição. Não, maravilhoso, né? Ela é maravilhosa. E aí tem toda uma coisa interessante que é o seguinte, que o Brenan trabalhou, tem toda uma simbologia. Então, o diabo tem uma tradição nordestina que diz que o diabo é o encourado, ele vem como um vaqueiro, né? Então, ele faz naturalmente o diabo como encourado. E eu sempre fiquei pensando por que ele representa o João Grilo assim. Porque na primeira parte do filme, aqui é uma representação da cena do julgamento, que é o breu, né, da história. Mas antes, no começo do filme, ele usa uma roupa comum, uma roupa até que não era o figurino que o Brenan tinha pensado, ele usa uma outra roupa. E quando ele morre, ele aparece com essa roupa. Aí eu descobri que esse é um personagem chamado Mateus, que é um personagem do Bumba Meu Boi, e que também você encontra esse mesmo personagem no Cavalo Marinho e outras representações. E o Mateus, ele tem esse cajado com essa bexiga, e isso é para castigar os inimigos. Porque, na verdade, essa cena do julgamento, ela é uma disputa entre o João Grilo e o diabo. E o João Grilo consegue enrolar o diabo, porque o diabo não consegue levar todo mundo para o inferno, né? É bem uma coisa que Ariano gostava dessas ideias. Também tem a ousadia dele de colocar o Cristo como um negro,
Desde a primeira representação da Compadecida, o Cristo é sempre representado por um homem negro, porque ele queria acabar com essa ideia do Cristo loiro, de olhos azuis, né, europeu. Então, desde o primeiro momento, ele representa o Cristo como um negro, né? E aí tinha o personagem que é o palhaço, que é o apresentador, que é preto e branco. E aí, então, estudando também sobre o Alto da Compadecida, o narrador no Alto da Compadecida, ele não faz parte da história. Ele é o narrador e é o autor. E eu creio que foi por isso que eles escolheram fazer o figurino preto e branco, porque ele não está no colorido da história. Ele é um personagem à parte. Mas isso é uma leitura sua. Uma leitura minha. Pode ser que ele não tinha pensado nada disso, né? Os outros não. Então, aqui nessa sala, é o segundo momento do armorial, então a gente resolveu colocar todas as iluminogravuras do Ariano, tá? E mais algumas pinturas dele. Então, as iluminogravura é uma palavra inventada pelo Ariano. É uma mistura de iluminura com gravura. E como que ele fazia esse trabalho? Ele desenhou em nanquim toda essa parte preta, aí essa parte preta foi impressa em offset, mas depois elas eram pintadas uma a uma. Então, na verdade, ela continua sendo artesanal. Então, ele fez um conjunto de 10 peças que entravam dentro de uma caixa, né? Os 10 sonetos, que ele fala com mote alheio, porque ele parte de um texto. Aqui ele parte de um texto do Fernando Pessoa, aqui ele parte de um texto da Janice Japiaçu, ele vai se referindo a vários autores, por isso que é o mote alheio, tá? E, na verdade, depois ele faz um outro conjunto de iluminogravuras, em 85, e elas todas juntas é como se fosse uma autobiografia poética do Ariano, tá? E é um momento em que ele consegue juntar de uma forma maravilhosa o Ariano artista plástico e o Ariano escritor, né? Então, todo o nosso referencial, parte visual, a identidade visual da exposição, ela parte toda das iluminogravuras, né? Essas pinturas, que vocês veem que tem 2 aqui e uma aqui, ela foi feita para um hotel que tinha no Recife, que foi feito por um arquiteto super importante, chamado Borsoi, que ele, na verdade, ele é carioca, mas ele é muito importante para o Norte e Nordeste. E aí a mulher dele era a Janete Costa, que também era uma artista, também uma designer e uma admiradora da arte popular brasileira. Então, eles resolveram fazer um hotel no qual tinha uma presença enorme da arte brasileira. Então, tinha Bruno Jorge, tinha todos, o Frank Krasber, todos os artistas, e eles convidam o Ariano, e a Ariana, então, fez essas 3 pinturas. Tem ainda uma outra 4ª pintura que não é desse conjunto, mas são as únicas pinturas que se conhece dele, tá? Agora, nessa série aqui, que é a 2ª série eu queria chamar a atenção de vocês para uma peça específica, que é essa que se chama A Tigre Negra. Então, na Tigre Negra ele diz assim, olha: da cabeleira negra leonada, tocha escura que o sol transforma em crina, o crespo capacete se ilumina em faíscas de treva gateada. Gata negra, pantera extraviada, abres ao sol tua romã felina, ao dardo em fogo queima-se a colina, e há cascos e tropéis por essa estrada. Então é uma coisa linda, porque na verdade ele faz uma apologia da beleza da mulher negra, né? Isso a gente está falando de 1980, né? Então ele tinha o Ariano muito essa ideia
de igualdade, mas vista de uma forma sem confronto. A coisa que eu acho mais interessante em toda a obra do Ariano é que ele é muito rascante, ele é impositivo nas ideias dele, na defesa das ideias dele, só que ele faz tudo usando o humor. Ele faz as pessoas refletirem através do humor, que é uma coisa maravilhosa, né? Ainda mais nessa época que a gente está, né, vivendo. E aqui, nessa parte aqui, a gente tem um outro conceito que ele desenvolve já numa segunda fase da vida dele, já a partir dos anos 2000, ele começa a falar das ilumiaras. Então, a primeira ideia que ele tem sobre as ilumiaras é a partir da Pedra do Ingá. Então, a Pedra do Ingá é uma pedra lavrada que fica lá na Paraíba e que, na verdade, ninguém sabe quem fez. Ela está lá muito antes dos indígenas brasileiros e existem alguns estudos relacionando esses símbolos aqui que Ariano usa em toda a obra dele, especialmente na segundo conjunto das iluminogravuras. Ele tenta fazer uma leitura, mas existe uma leitura comparando isso com as gravações da Ilha de Páscoa. Parece que tem toda uma relação. Eu só ouvi falar, não deu tempo de investigar. E Ariano deixou para o filho uma missão. Então, essa pedra enorme fica na fazenda deles, em Taperoá, e lá ele está reescrevendo algumas das coisas escritas na Pedra do Ingá. Tá? Essa aqui é a Ilumiara, a Pedra do Reino. Essas duas pedras, elas são personagens quase do livro A Pedra do Reino, ele se inspira totalmente nelas, e aí, quando ele era secretário da Cultura, ele criou esse lugar para ser um encontro das cavalhadas. Então, todo ano tem um encontro das cavalhadas, e aqui ele convidou um artista que fez essas esculturas. Essa foi a primeira Ilumiara que ele fez, que é a Ilumiara Zumbi, que é um ponto de encontro do pessoal do Maracatu. Então, toda essa parte trabalhada atrás é com símbolos africanos, tá? E aí eles se encontram, é o ponto de encontro do pessoal do Maracatu. Hoje está bem detonado, cheio de pichação e tal, mas a gente conseguiu essa foto linda, né? E aqui a gente tem duas outras Ilumiaras, que é a Fazenda Cauã, que é o lugar onde ele foi criado, depois que o pai dele morreu. Ele viveu toda a juventude dele, a infância dele nessa fazenda. E aqui a casa dele, alguém me falou que foi na casa, que ele chamava de a Coroada. Olha aqui as duas pedras do reino. Todas essas esculturas são da Zélia, que é a mulher dele, que está com ele aqui nessa foto. E a casa continua linda. A gente fez uma gravação de vídeo incrível dessa exposição, né? E aqui a gente tem os trabalhos da própria Zélia, olha. A Zélia fez várias ilustrações de capas de livro para Ariano. Alguém me perguntou naquelas capas lá da entrada, há muitas referências a partir dos desenhos da Zélia, e essas são algumas cerâmicas, e essa é uma tapeçaria dela também. Ela desenvolveu um polo tapeceiro em Taperoá na década de 80. O Guilherme Snack é o cenógrafo da exposição, que escolheu todas as cores e toda essa... Então, aqui a gente, como o armorial deixou de existir como movimento, mas ele deixou muitos frutos, né? E a própria obra do Ariano também deixou muitos frutos. Então, aqui a gente trouxe alguns artistas, como o Romero Andrade Lima,
que continuou e continua trabalhando dentro dessa estética do armorial. Aqui são 2 obras e também os desenhos do Manuel Dantas Suassuna. E aqui nas televisões a gente mostra um pouco dessa continuidade, né, da obra dele. Então a gente ali tem um trecho da Pedra do Reino, aqui a gente tem o Alto da Compadecida, ali a gente tem o Lunário Perpétuo e a Farsa da Boa Preguiça, com a maravilhosa, com a Marieta Severo, incrível, né? Então cada um é mais divertido do que o outro, né? Então a gente escolheu uns trechinhos só para ilustrar essa presença dele, né? Aí vamos passar para cá. Aí aqui a gente tem um grupo de dança que Ariano criou em 1997, junto com a Maria Paula Costa Rego. Então, a Maria Paula Costa Rego, o Ariano conhecia de quando ela era criança, porque ela era amiga de uma das filhas dele. E aí as duas eram amigas, Maria Paula foi para a França, ficou morando fora, e aí quando ela voltou, eles criaram esse grupo Grial. Trabalharam muito tempo juntos, aí depois, quando Ariano volta já em 2000, a Maria Paula já tinha desenvolvido um trabalho do Grial. Então, no trabalho que ela faz junto com ele, nas aulas de espetáculo, ela chama o grupo de grupo Arraial, e não mais de grupo Grial. Mas ela continua trabalhando e ela ganhou recentemente um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, né? Então aqui a gente trouxe alguns figurinos, são figurinos de vários espetáculos, tá, dela. E aqui tem também, para quem quiser assistir, um trecho de uma aula de espetáculo em que tem a Maria Paula dançando, né? Que é super bonito, né? E aí agora a gente vai para a última sala. Então, olha, a grande referência do movimento armorial, dizia Ariano, era o cordel. Porque ele dizia que do cordel você tinha o texto, que são as histórias do romanceiro popular do Nordeste, aqueles textos divertidíssimos. Aí ele fala que também no cordel você tinha as xilogravuras, né? Essas aqui são todas capas, né, de cordel, mas a gente trouxe algumas xilogravuras dos mais importantes artistas. Então a gente tem ali o tatu, e os bichos são do mestre Dila, que é considerado o mais importante de todos. Aqui são as obras do mestre Nosa, que também é outro importantíssimo. E aqui o J. Borges, que continua vivo, atuante, aos 86 anos, com 18 filhos, né? Uma coisa inacreditável, né? Muito atuante. E aqui são vários outros artistas. E nessa vitrine aqui, a gente concentrou alguns cordéis. O Ariano era queridíssimo da turma do cordel, né? Então, ao longo da vida dele, os cordelistas fizeram vários cordéis sobre ele aqui, né? E então, aí quando ele morreu, eles fizeram outros. Então, eu vou ler para vocês um trechinho desse que se chama A Chegada de Ariano no Céu, tá? Então, ele começa contando que Ariano chegou no céu e aí ele encontrou com o Samico, com o Carlos Drummond de Andrade, com o Câmara Cascudo, com o Eduardo Galeano, com o Abelardo da Hora, com o Machado de Assis, com o Padre Cícero, João Cabral de Belo Neto, Dias Gomes e Janete Claire. Aí ele vai contando tudo e aí ele diz assim: quase todos que falei viveram de poesia. Hoje estão lá no céu numa vida de harmonia, se encontrando um com o outro toda hora e todo dia. Deus reservou para ele um jardim cheio de flores, onde ficam as almas de todos os professores que ensinaram na terra até enfrentando dores.
enquanto vivo, escreveu livros e peças teatrais, ensinou o que sabia e hoje não vive mais. Está no céu descansando nas sombras celestiais. Pois Ariano merece um lugar sofisticado, cheio de rosas e flores, um lindo lago do lado, os passarinhos cantando e o vento soprando o prado. Na terra fez tanta coisa e ensinou a tanta gente, fez humor, contou piadas, alegrando o ambiente, ficou famoso, merecido, hoje tão longe da gente. Foi ele um grande amigo que na vida se dedicou a escrever e ensinar tudo o que ele estudou. Hoje tão longe da gente, só a saudade ficou. Ficamos aqui na terra sem a ninguém causar dano, desejando viver muito, sem fracasso e sem engano, até ver chegar o dia de encontrarmos Ariano. Não é lindo demais? Então, eu não podia deixar passar, né? E aí a gente pegou um dos 18 filhos do J. Borges, que é o Pablo Borges, e ele desenhou para a gente essa cidade de Cordel. Eu falei que a gente pegou um dos 18 filhos do J. Borges, que é o Pablo Borges, e ele desenhou para a gente essa cidade de Cordel. Que a criançada vai adorar, né? E aí o Guilherme, que é o cenógrafo, o Guilherme pautou para ele, olha, nós vamos começar com uma cidadezinha, depois vai ter o casamento, né? Partindo das próprias coisas dele, né? Mas a gente foi meio pautando. E aí a gente vai terminar com as referências. Eu vim na frente de todo mundo. É uma coisa inacreditável, né? É de devoção. É demais, né? E aqui outra das grandes referências do Ariano era as festas populares. Então a gente escolheu 3 festas populares. Nós escolhemos em conjunto com o pessoal lá do Recife, quais que a gente iria focar. Então a gente escolheu o maracatu, o cavalo marinho. O cavalo marinho é uma variante do Bumba Meu Boi, mas que só tem no Recife, né? E aí o reisado, que tem tudo a ver com tradições que vocês têm aqui, né? A folia de reis, tem tudo a ver, né? Então, e as fotos são fotos maravilhosas feitas pela Maureen Bissiliat, que é uma fotógrafa incrível. E aí a gente colocou naturalmente as coisas em movimento para que vocês possam ver. Então elas se alternam, o som das televisões vai alternando, né? Então agora aqui a gente está no som do maracatu. Ó. E essas peças, elas estavam onde? Então essas peças, elas foram confeccionadas para a exposição pelo filho do mestre Salustiano, tá? Porque como a gente vai transitar muito com as peças, a gente achou melhor a gente ter as peças da exposição, entendeu? Né? Para a gente não ter problema. Né? Então aí a gente tem aqui as lanças, né? Que são as lanças. Então, gente, agora vem aqui, ó. Chega aqui atrás que eu vou mostrar uma coisa inacreditável para vocês. Eles usam isso aqui. Isso aqui é um peso inacreditável, entendeu? Que vai fazendo barulho. Então é um peso absurdo que tem aqui atrás. Eles usam mesmo? É isso, é assim. É o próprio. Então ele usa esse trem aqui com mais aquelas guias que é pesado pra caramba. A gente teve que aparafusar o pé do manequim, que senão o manequim não parava, né? E aí, ó, dá uma pegadinha, sente o peso. Nossa. Não. E aí 40 graus de calor, esse peso extraordinário nas costas, e eles dançam assim, ó.
Olha só isso. Que alguma entidade conheça. Ficam horas com isso, né? Eu acho que eles entram num êxtase. certeza. É uma coisa meio É igual o assim. pessoal com os bonecos de Olinda, É. né? Aquilo é um peso. Ele movimenta esse peso. Olha a cabeça também. A cabeça E aqui o do reizado, que também é lindo, né? Então é isso que eu queria contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição. Que falem para todo mundo vir ver, tá? Porque realmente acho que vale a pena.